Alô você, este é o canal Resolvendo questões de concursos. Hoje trazendo direto ao ponto um resumo sobre a lei orgânica do município de Cuiabá, no Mato Grosso. A lei orgânica ela possui mais de 200 artigos e ainda tem 25 artigos no final, quando vão se tratar das disposições finais e transitórias, se não me engano. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. As disposições gerais e transitórias. Então, são 222 artigos e depois 25 artigos, que são aquelas disposições gerais e transitórias, que tem, em geral, né, datações e alguns marcos aí. Bom, este resumo está bem sucinto e pode te ajudar, sim, a estudar para concursos no município de Cuiabá, no Mato Grosso, tanto prefeitura quanto Câmara de Vereadores. Vamos nessa? Bom, o título 1 da Lei Orgânica do município de Cuiabá vai, obviamente, resumir o que é o município de Cuiabá, né? Pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira, e legislativa. Então, esse aí está no artigo 1º da Lei Orgânica, do município. E aí vão tecendo mais algumas abordagens em relação ao município. Por exemplo, vai delimitar os poderes do município, né? No artigo 2º lá, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Também vai listar, nesse título 1, as formas de exercer o poder, e aí vão citar lá representantes eleitos, vão citar lá as questões do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei, da participação na administração pública, da ação fiscalizadora sobre a administração pública. O 3º artigo vai falar um pouco sobre os símbolos do município de Cuiabá, o brasão, o hino e a bandeira. Segundo a lei, são símbolos representativos da cultura, da tradição e da história do seu povo. Tudo isso vai estar no artigo do 1 até o 5º. O 4º, por exemplo, vai listar as competências do município de Cuiabá. Entre elas, dispor sobre assunto de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. E aí vai citar umas atribuições aqui. Houve vedação de várias, mas ele vai citar, por exemplo, elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como prestar contas e publicar balancetes. Enfim, são muitas competências, aliás, são muitas atribuições do município. Mas algumas, por exemplo, arrecadar e aplicar rendas, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os seus serviços públicos, elaborar o seu plano diretor, promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, de parcelamento e da ocupação do solo urbano. São muitas. O item J diz o seguinte: regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, tomando providências quanto a, e aí vai citar alguns itens aqui. Por exemplo, prover o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através de concessão ou permissão, prover o transporte individual de passageiros, fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, disciplinar os serviços de carga e descarga, definir e regulamentar a execução dos serviços e atividades desenvolvidas nas vias urbanas. Tudo isso do artigo 1 até o 4º ainda, pessoal, viu? E há algumas outras atribuições, por exemplo, sinalizar as vias urbanas, ordenar as atividades urbanas, dispor sobre o serviço funerário, olha, e cemitérios. Isso aqui é uma competência da prefeitura, ok? Popular, deixa eu corrigir aqui, popular,
Tem um erro aqui na palavra popular. Prontinho, corrigir aqui. Então, dando sequência ao nosso resumo do título 1, ainda sobre as competências do município, em suas atribuições, vai citar lá, prestar serviço de atendimento à saúde da população e muitos outros, pessoal. São muitas atribuições, são dezenas de atribuições, da letra A até a letra W, da letra A até a letra W, por exemplo. Né? A letra W diz o seguinte: quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares, agir dentro dos seguintes critérios: conceder ou renovar a licença, revogar a licença, promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença, estabelecer e impor penalidades, enfim, são muitos aqui. E no artigo 5º vai dizer que ao município de Cuiabá cabe, sem prejuízo da competência da União e do Estado, observando normas de cooperação estabelecidas por lei complementar federal, cabe o quê? Zelar pela guarda da Constituição, das leis, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens, né? Aqui o artigo 5º já, mais alguns itens aqui do artigo 5º, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, fauna e flora de Cuiabá. E o último lá diz o seguinte: garantir o acesso a todos de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição econômica, religião ou qualquer outra discriminação, aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência digna, bem como coibir, no seu âmbito de atuação, qualquer discriminação desta ordem, ok? Este é o título 1 da Lei Orgânica de Cuiabá, que nós resumimos aqui em poucos minutos. Bom, o título 2, ele descreve o poder legislativo, vai falar da Câmara Municipal, da sua composição, legislaturas, condições de elegibilidade, reuniões, vai listar quais são as competências privativas da Câmara, né? O artigo 6º já diz o seguinte: o poder legislativo, que é o que encabeça aqui o título 2, né? O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, né? Cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, mediante pleito direto e simultâneo pelo sistema proporcional e através do voto direto e secreto. O título 2 também vai descrever e definir como é que se forma lá, como é que se constitui a mesa diretora, né? A mesa diretora e suas competências. Vai listar também as atribuições da Câmara, tudo nesse título 2 aí. A você que está no nosso canal Resolvendo Questões, estamos resumindo a Lei Orgânica do município de Cuiabá, no Mato Grosso. Nós fizemos aqui um trabalho um pouco mais assim, diferente do que nos habituamos a fazer, que é trazer questões comentadas. Hoje, neste vídeo aqui, temos um resumo da Lei Orgânica de Cuiabá, para você nortear seus estudos aí. O artigo 7º desse título 2 diz o seguinte: são condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal, em especial. Quais são as condições? A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição de Cuiabá, a filiação partidária, a idade mínima, né, como dissemos lá, de 18 anos e ser alfabetizado. Ou seja, para ser vereador, precisa ser pelo menos alfabetizado, isto é, saber ler alguma coisa e escrever um pouco, pelo menos o nome, né? E aí vai dar sequência aí, o artigo 8º diz que a Câmara Municipal de Cuiabá reunir-se-á anualmente na sede do município, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este título 2 também aborda as prerrogativas dos vereadores, seus subsídios, condições de perda de mandato, as licenças a que eles têm direito, as condições de
um suplente assumir a vaga. Também trata do processo legislativo e sua composição. Também aborda o poder executivo, prefeito, vice-prefeito, as atribuições do prefeito, os impedimentos do prefeito, o mandato, as vacâncias, impedimentos em geral, a perda e extinção do mandato, tudo isso do artigo 6º ao artigo 47. Do artigo 6º ao artigo 47. Entre as atribuições da Câmara, eu quero pontuar aqui neste resumo, o artigo 11 diz o seguinte: compete privativamente à Câmara Municipal, dentre outras, as seguintes atribuições: eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma desta lei orgânica e do regimento interno, elaborar e votar o regimento interno, organizar os seus serviços administrativos e prover os respectivos cargos, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, apreciar e julgar as contas do prefeito, processar, julgar e decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município, aprovar o convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município e mais algumas lá, né? Já no artigo seguinte, o artigo 12 diz o seguinte: a Câmara Municipal de Cuiabá reunir-se-á em sessão solene em 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa, bem como para a posse do prefeito e vice-prefeito. O artigo 12 diz o seguinte, diz isso aí. Dando sequência aqui, vamos para o artigo 15, que fala da mesa diretora. A mesa diretora é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara e compõe-se de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários e, dentre outras atribuições, compete o quê? O que compete à mesa diretora? Eu vou citar aqui só algumas, viu? Algumas das suas competências aqui. Tomar medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, representar junto ao Executivo sobre necessidades de economia interna, né? Pode também encaminhar pedidos escritos de informação às secretárias municipais ou a qualquer das pessoas referidas nos incisos 11 do artigo 11. Repetindo aqui, pessoal, a mesa da Câmara Municipal poderá encaminhar pedidos escritos de informação a secretários municipais ou a qualquer das pessoas que se referem ao inciso 11 do artigo 11 da Lei Orgânica, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias. Seguindo aqui, vamos para o artigo 17, que vai falar sobre atribuições da Câmara Municipal. E algumas delas são: a Câmara vai legislar sobre algumas matérias, entre elas quais são? São 1. Tributos municipais, orçamento anual, obtenção e concessão de empréstimos, concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso de bens municipais, alienação de bens imóveis e muitas outras aqui atribuições. Muitas outras atribuições. Partindo para o artigo, lá embaixo da Câmara, o artigo 20, diz o seguinte: perderá o mandato o vereador que cometer algumas coisas. Por exemplo, infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, ou então vereador que tiver procedimento que for declarado incompatível com o decoro parlamentar, vereador que utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, vereador que fixar residência fora de Cuiabá, vereador que perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos, entendeu? Então, estas são algumas das condições que podem levar à perda do mandato do vereador, ok?
dando sequência no nosso resumo sobre a Lei Orgânica de Cuiabá, o artigo 23 fala do processo legislativo, que nós estamos aqui, né, nesse resumo, e aí vai dizer que compreende a elaboração de emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. O artigo 30 diz que projetos de resolução disporão sobre matéria de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo disporão sobre demais casos de sua competência privativa. Ok? O artigo 32 vai falar do Poder Executivo e aí vai citar prefeitos, vice, suas atribuições, impedimentos, mandato, entre outros aspectos aí que já resumimos aqui. Bem, pessoal, vamos partir para o nosso próximo tópico aqui, que é o título 3, que começa no artigo 48, para adiantar aqui nosso breve resumo sobre a Lei Orgânica de Cuiabá, o artigo 48 até o 71, que compõem, esses artigos aí compõem o título 3 da Lei Orgânica. Esse título vai descrever o governo municipal e a administração, vai falar de princípios, de composição das entidades, vai falar de greve, né? Direito de greve e remuneração, de acumulações de cargos. Então, há muitos aspectos aí. A título de exemplo aqui, vou citar o artigo 48, por exemplo, que é o artigo que encabeça aqui o título 3. Esse artigo, ele vai dizer o seguinte: a administração pública municipal é o conjunto de órgãos e entidades institucionais, orçamentários, financeiros, patrimoniais e humanos dotado de poder normativo, regulamentar, de polícia disciplinar e hierárquico, destinado ao fomento, intervenção, serviço público, legislativo e execução das decisões do governo para a consecução dos interesses coletivos. E aí, dando sequência aí, vai também tratar no título 3 de servidores públicos municipais, né, investidura, benefícios, padrões de vencimento, né? No artigo ainda 48, no segundo inciso aí, diz que a administração pública indireta compreende autarquia, fundação de direito público ou privado, empresa pública e sociedade de economia mista. E a administração pública direta compreende os órgãos e serviços da estrutura administrativa do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, ok? Dando sequência aqui, o artigo 50 vai falar dos servidores públicos, né? A partir do artigo 50, no capítulo 2 da Lei Orgânica, cujo título é Dois servidores públicos municipais, e aí do 50 em diante vai falar um pouco sobre o servidor público, né? Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Aí vai citar algumas disposições que se aplicam para servidor público que estiver em mandato eletivo. Por exemplo, um vereador que é também servidor público. Aqui, o que se aplica a ele quando estiver investido de cargo eletivo. Então, esse capítulo 2 vai descrever isso aí, ok? O título 3 também fala da publicidade dos atos, e aí vai citar que os órgãos oficiais são o Diário Oficial do Município, né, o Diário Oficial do Município e a Gazeta Municipal. Vai também abordar as obras, os temas que falam sobre obras e serviços municipais, serviços públicos, tarifas, projetos, contratos, tudo isso no título 3 dos artigos 48 a 71, né? Então eu citei aqui que os atos são publicados em geral na Gazeta e no Diário Oficial do Estado, ou município, no caso, né? O artigo 63, ele fala que os atos vão ser publicados em geral, né, na Gazeta Municipal ou no Diário Oficial do Estado. Lá fala Estado. Perdoem meu equívoco que eu falei que é município, é Estado. Então, entende-se como a Gazeta, o órgão municipal oficial, e Diário do Estado, né, o órgão do Estado que vai dar esse espaço para publicações do município. Ok, gente? Estamos aqui, a você que está aqui no nosso canal, fazendo um resumo breve da Lei Orgânica do município de Cuiabá, no Mato Grosso. O artigo
68 fala que nenhuma obra pública, salvo nos casos de extrema urgência, devidamente justificados, será realizada sem que conste. Que conste o quê? O projeto, o orçamento, a indicação dos recursos, a viabilidade do empreendimento e os prazos para o seu início e término. O artigo 70 fala que as tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo prefeito, à exceção das tarifas de transporte e de água, que só serão reajustadas após prévia autorização pela Câmara Municipal. Ok? Partindo para o próximo tópico aí do nosso resumo, o título 3 ainda vai descrever a divisão política e geográfica de Cuiabá, e tudo isso vai estar a partir do artigo 72 e vai até o artigo 79, que vai tratar de divisão política e geográfica e conceitua e descreve o que é patrimônio municipal, os tipos de bens, o uso dos bens municipais, as concessões. Por exemplo, o artigo 72 fala o seguinte: lei municipal específica manterá atualizada a definição dos limites do perímetro urbano do município. Lei específica, o artigo 74, criará e definirá as administrações regionais, bem como os limites de suas respectivas jurisdições. O artigo 75, o artigo 75 fala do patrimônio municipal. Integram o patrimônio do município os bens móveis e imóveis, os direitos, as ações que por qualquer título lhe pertençam. Né? O artigo 79 diz o seguinte: o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, se o interesse público o justificar. Então, essa aqui é uma redação do artigo, uma redação nova do artigo, que foi dada pela emenda à Lei Orgânica 033 de 2014. Ok, gente? Dando sequência ao nosso resumo, o título 4 vai descrever o sistema tributário, financeiro e orçamentos, as receitas municipais, os tributos, os tipos de tributos, as competências do município quanto à incidência de impostos, as instituições de contribuições por parte do município, as limitações do poder de tributar, fala da participação do município nas receitas tributárias, os percentuais de cada setor financeiro e aborda o planejamento municipal. Tudo isso em resumo, mas é visto com detalhes dos artigos 80 ao artigo 92. É o sistema tributário, financeiro e orçamentário do município. O que são receitas municipais? Segundo o artigo 80, são tributos que eles são constitucionalmente discriminados, compreendendo impostos, taxas e contribuições de melhoria, transferências e provenientes de sua participação na arrecadação de tributos da União e do Estado, rendas de seus bens, serviços e atividades, compreendendo preços públicos e preços privados, financiamento, empréstimo, subvenções, auxílios e doações de outras entidades e pessoas. Tudo isso compreendem as receitas do município. O artigo 81 fala de tributos, né? O artigo 81 diz que, atendidos os princípios da Constituição Federal e as normas do direito tributário, sem prejuízo de outras garantias que a legislação municipal assegura ao contribuinte, poderá o município instituir, através de leis, os seguintes tributos. Quais são eles? Impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuição social, ok? Este é o artigo 81 da Lei Orgânica. E aí vai descrever mais o que compete ao município instituir de imposto, fala de IPTU, né, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, é um imposto bem conhecido nos municípios, né, uma fonte importante de arrecadação municipal. Dando sequência no nosso resumo, vamos para o artigo 90, que vai falar um pouco das limitações do poder de tributar, né? E aí diz que sem prejuízo de outras garantias, asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. O que se veda, o que é proibido ao município, lhe é vedado?
exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, cobrar tributo, ok? Estas são algumas limitações do poder de tributar. Canal Resolvendo Questão de Concursos, você está aqui no nosso resumo sobre a Lei Orgânica do município de Cuiabá. O artigo 91, a seção 4, fala sobre a participação do município nas receitas tributárias. E aí vai dizer o que pertence ao município. Vai citar aqui, por exemplo, produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e produtos de qualquer natureza, 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, IPTR, 50% do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, e 25% do produto arrecadado do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, e assim sucessivamente. Mais aqui ainda, 70% do produto da arrecadação do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. E, dando sequência ao nosso resumo, o título 4 ainda fala dos artigos 93 ao 107, ainda fala do planejamento municipal, orientações do planejamento, diretrizes, delimita a cooperação das entidades no planejamento municipal, vai também abordar a questão dos orçamentos, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais, envio de propostas para a Câmara, descreve as vedações orçamentárias, explica a execução e fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tudo isso, em resumo, está nos artigos 93 ao 107, ok? Por exemplo, o artigo 93 diz o seguinte: o governo municipal manterá processo de planejamento visando promover o desenvolvimento do município, o bem da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais, ok? O artigo 96 diz que o planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos. E aí vai citar o que eu citei lá, né? Plano diretor, plano de governo, LDO, orçamento anual e PPA, plano plurianual. Tudo bem, gente? Canal Resolvendo, resumo sucinto sobre a Lei Orgânica do município de Cuiabá, um texto longo, 220 e poucos capítulos, fora os 25 artigos, 22, se não me engano, artigos, fora os 25 artigos das disposições gerais e transitórias, ok? O artigo 104 diz que os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciadas pela Câmara Municipal e, se for o caso, aprovadas pela maioria absoluta dos seus membros. Esse é o artigo 104 da Lei Orgânica. Dando sequência, gente, vamos lá para o título 4 ainda, os artigos 108 ao 121, que vão tratar, por exemplo, da execução e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, despesas, prestação de contas. Também vai falar da organização da contabilidade do município, da fiscalização contábil, operacional e patrimonial e das entidades de administração do município e das obrigações do Poder Executivo quanto a essas execuções acima, né? Financeira, contábil, orçamentária. O artigo 107, por exemplo, diz o seguinte, aliás, o artigo 108, né, gente? O 107 diz o seguinte: o município organizará a sua contabilidade de modo a evidenciar com transparência os fatos ligados à administração financeira, orçamentária, patrimonial e industrial. Então, agora o 108 fala o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município
e patrimonial do município e das entidades de sua administração pública, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. É o que diz aí o artigo 108. Né? O 111, o Poder Executivo publicará e enviará à Câmara até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, né? Relatório resumido da execução orçamentária dos órgãos da administração direta, autarquias, empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ok? O 121 diz que são sujeitas à tomada de prestação de contas os agentes da administração municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal. Seguindo o nosso resumo, o título 5 descreve os aspectos ligados à ordem econômica e social do município, promoção do desenvolvimento, também fala do trabalho como obrigação social e também aborda a manutenção dos órgãos especializados na fiscalização dos serviços públicos, os artigos 122 ao 127. Né? Por exemplo, o artigo 123 diz o seguinte: na promoção do desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízo de outras iniciativas no sentido de fomentar a livre iniciativa, privilegiar a geração de empregos, utilizar tecnologias de uso intensivo de mão de obra, racionalizar a utilização de recursos naturais, proteger o meio ambiente, proteger os usuários dos serviços públicos e os consumidores e dar tratamento privilegiado à pequena produção artesanal ou mercantil, às microempresas e às pequenas empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização de oportunidades econômicas, inclusive para os grupos sociais mais carentes, estimular o associativismo, cooperativismo e microempresas, eliminar entraves burocráticos, desenvolver ação direta ou reivindicatória junto a outras esferas do governo, de modo que sejam, entre outros, efetivados o quê? A assistência técnica, o crédito especializado ou subsidiado, estímulos fiscais e financeiros e serviços de suporte informativo ou de mercado. O título 6º, ele vai nesse título aí que tem os artigos 128 até 156, né? Vai descrever os aspectos ligados à educação e à saúde em Cuiabá, a organização do sistema de ensino municipal, obrigação de atuar prioritariamente no ensino fundamental, que o município tem, elaboração do plano de educação, e aí tem como foco erradicar analfabetismo, capacitar recursos humanos, valorizar os professores e outros profissionais da educação, aplicar a receita do município em ações de educação, também fala da cultura e do patrimônio histórico e cultural, e aí entram as suas competências, né, para realizar esses intentos aí, os artigos 128 até o artigo 156. Por exemplo, o 128 diz o seguinte: o município organizará seu sistema de ensino, garantindo a todos ensino de qualidade, gratuito e em todos os níveis, pautado nos ideais de igualdade, liberdade e solidariedade social, visando o pleno desenvolvimento da pessoa humana. É muito nobre assim o propósito, o princípio, né? Agora, se na prática isso acontece, aí cabe a cada um avaliar. Não só em Cuiabá, mas em qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer cidade do Brasil. Dando sequência aqui, os artigos, por exemplo, deixa eu ver aqui, o artigo 136 em diante. O ensino religioso não será obrigatório e, quando for ministrado, não poderá restringir-se apenas uma religião. Olha só aí que interessante. Seguinte, constará da matéria do currículo da Rede Municipal de Educação, além do inglês, o espanhol, como línguas estrangeiras. Olha só que nobre, né,
quão nobres são os propósitos da educação municipal. Muito bom de se ver isso aqui, né? O artigo 141. O município instituirá na rede municipal de ensino programas educativos sobre o processo de envelhecimento, visando a capacitação e a integração do idoso na sociedade. Ok? O título 6 ainda tem aí os artigos 157 até o artigo 167. Essa parte vai descrever os aspectos ligados ao desporto, né? A parte de esporte aí. A obrigação do município de fomentar as práticas desportivas, cuidar, gente, olha, cuidar dos deficientes, né? Das pessoas com deficiência e dos idosos nas políticas públicas. E aí vem explicando quais são as competências do município de Cuiabá, né? Para esse cuidado aí, né? Ou seja, o foco na inclusão social dessas pessoas aí, né? Também aborda a questão da saúde como direito de todos os munícipes, né? E aí vai se destacar muito nessa parte da lei orgânica o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Também vai falar do modelo assistencial do município e as ações de saúde e a saúde do trabalhador. Tudo isso dos artigos 157 a 167 da Lei Orgânica de Cuiabá. A você que está no nosso canal Alberto, resolvendo questão de concursos, inscreva-se conosco aí, nos acompanhe e aprecie este resumo aqui, sucinto, bastante sucinto, da Lei Orgânica de Cuiabá. Dando sequência aqui, o artigo 157 diz o seguinte: é dever do município fomentar práticas desportivas formais e não formais. As ações do poder público municipal e a destinação dos recursos para o setor priorizarão o esporte amador, o lazer popular, a criação e manutenção de instalações esportivas e recreativas nos programas e projetos de urbanização e moradia popular e nas unidades educacionais, exigindo igual participação da iniciativa privada. Ok, gente? Ainda no título 6º, dos artigos 168 até o 170, vai se tratar do modelo de serviços, as unidades de saúde e as suas características. Aborda de novo aí a gestão do SUS no município de Cuiabá, a gestão democrática do SUS no município, e trata do financiamento e orçamento do SUS, tudo isso desses artigos aí, 168 a 170, ok, gente? O artigo 168 diz assim: os serviços municipais de saúde compreenderão unidades com as seguintes características. Os serviços municipais de saúde compreenderão unidades com as seguintes características. A unidade básica de saúde, de serviço de saúde, será o centro de saúde e a sua rede satélite, né? Os serviços especializados constituirão ambulatórios, unidades mistas e policlínicas. Os serviços de alta complexidade compreenderão serviços especializados que envolvam a utilização de tecnologia complexa que atenda nosologias e procedimentos tais como câncer, hemodiálise, transplante e outras de complexidade semelhante. E os serviços previstos no inciso anterior poderão ser organizados por este município quando suas necessidades exigirem por um conjunto de municípios em consórcios ou pelo Estado quando se ultrapassar a capacidade de resposta do município. E aí vai citar a Constituição do Estado do Mato Grosso, o artigo 225 dela. Ok, gente? Título 7 vai abordar os aspectos ligados ao meio ambiente no âmbito do município de Cuiabá. E aí vai falar do direito ao meio ambiente. Deixa eu corrigir aqui, direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, formação de consórcios com outros municípios para resolver problemas comuns a todos eles. Também trata dos recursos minerais de Cuiabá, e aí fala da proibição da exploração mineral, né? E também fala do plano de recursos hídricos, a sua manutenção e gestão. Tudo isso dos artigos 171 a 185 da Lei Orgânica de Cuiabá. Ok, gente?
que é o capítulo 1, o título 7 do meio ambiente. Por exemplo, o artigo 171. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos e, em especial, ao poder público municipal, o dever de defendê-lo e preservá-lo para benefício das presentes e futuras gerações. Ok? E aí vai seguindo, falando da questão do meio ambiente e dos recursos hídricos, né? Os mananciais de Cuiabá. O artigo 183 fala o seguinte: fica terminantemente proibida a exploração mineral por pessoas físicas ou jurídicas no perímetro urbano das cidades, distritos e vilas, podendo, entretanto, ser explorada na área rural, desde que previamente autorizada pelos órgãos competentes na área municipal, estadual e federal, e sejam obedecidos os critérios técnicos para a preservação do meio ambiente original. Ok? Aí, sobre os recursos minerais. Seguindo nosso breve resumo, o artigo 190 diz o seguinte, aliás, o anterior primeiro, né? 189. Cabe ao Poder Municipal exigir que a captação em curso d'água para fins industriais seja feita a jusante do ponto de lançamento dos afluentes líquidos da própria indústria, sendo proibido o despejo de qualquer substância poluente capaz de tornar as águas impróprias, ainda que temporariamente para o consumo e utilização normais ou para a sobrevivência das espécies. E aí o artigo seguinte, né, 190. Todo e qualquer cidadão tem legitimidade para apresentar ao Ministério Público Estadual denúncia formal por escrito de qualquer dano ou ameaça ao patrimônio ecológico ambiental do município. Ok? Aí já é a outra parte do título 7, que é o artigo 186 a 199, 186 a 199. E aí vamos tratar temas como celebração de convênios com o Estado para a gestão dos recursos hídricos, plano diretor, itens que devem constar nesse plano diretor para controle e proteção dos recursos hídricos. Aborda também o desenvolvimento urbano, quais são os objetivos dessa política, e aborda o tema da habitação e do saneamento, tudo isso dos artigos 186 ao 199 da Lei Orgânica de Cuiabá. Os artigos 200 a 219, né, 200 a 219, do título 7 ainda, eles vão abordar o quê? Temas como transportes no município de Cuiabá, né, transporte como um direito fundamental aí, as isenções, gente, né, isenções aqui, as isenções, deixa eu botar aqui, isenções, não é isenções, é isenções, corrigido aqui, perdão. Então, as isenções das tarifas para determinados grupos de pessoas, do dever do município em fornecer transporte condizente com o poder aquisitivo da população, não encarecer muito, né, para não ficar acessível, e também trata da política agrícola, terras e outros bens públicos e políticas para o setor florestal. Tudo isso dos artigos 200 ao 219 vão abordar aí. O artigo 200. O transporte coletivo urbano é um direito fundamental do cidadão, cabendo ao município assegurar as condições de uso e qualidade do sistema à população, como também o acesso a ele. É isso que trata aí. O título 7 também ainda fala da política industrial e comercial, as isenções tributárias, tratamento às microempresas e do cooperativismo, apoio do município às iniciativas de cooperativismo, associativismo. Tudo isso está nos artigos 220 a 221 da Lei Orgânica de Cuiabá. Por exemplo, o artigo 221. O município, através de lei, elaborará a sua política industrial e comercial. E o 221. As isenções tributárias às
indústrias só serão permitidas àquelas que estiverem em fase de instalação e por tempo determinado em lei específica. Ok? Cooperativismo. O município apoiará o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento das diferenças sociais. Então, os artigos 220 ao 222, aqui tem um erro, pessoal, 222, não 221 não. O último aqui vai citar o cooperativismo, corrigindo aqui. Ok, gente? Dando sequência aqui, vamos partir para a parte final da lei, que são as disposições gerais e transitórias, que são basicamente, pessoal, marcos de data que os artigos de 1 até 25 vão tratar. Tudo isso aqui após o artigo 222. Após o artigo 222. E não 21, pessoal. 222. Estou aqui no Canva porque eu acho mais fácil trabalhar do que o PowerPoint, né? Então, e aí vai falar de Assembleia de Participação Popular, né? No ano de 1990, a participação popular, de que trata o artigo 98, primeiro inciso, terá suas assembleias realizadas no período de 1º de maio a 30 de julho. Então, aqui é um marco de data, né, periódico para você citar, que é transitório, né, gente? E aí vai falar da adequação do Código Tributário até 5 de outubro de 90, também já passou, é só um marco transitório, dos prazos de execução, prazo do Executivo para elaboração de planos de cargos, salários e carreiras, prazos para elaboração do Código de Defesa do Meio Ambiente, outros prazos lá, né, gente? Né? Regimento interno da Câmara, plano diretor, criação de conselhos, criação do Instituto de Previdência e Assistência Social do município, instituição do Fundo de Combate à Pobreza, proibição de edificações terem a denominação de palácio, entre outros aspectos aí. A questão do palácio aqui, ela está no artigo, deixa eu ver se é o artigo 20, deixa eu ver aqui, 25, né? Fica expressamente proibido no território do município de Cuiabá edificações públicas conterem a denominação de palácio. Olha que interessante, né? Devendo as já existentes serem alteradas, né? A denominação de palácio não pode ser usada em edificações de Cuiabá. Isso aqui, né, foi uma emenda à lei de 8 de julho de 2010, né? Publicaram no dia 23 de dezembro de 2010. Então, pessoal, esse foi o nosso resumo da Lei Orgânica de Cuiabá. Que você possa aqui tirar o máximo proveito desse conteúdo. É um resumo bem sucinto, bem curto, não tem muito tempo para você esmiuçar cada artigo aqui, e que você possa tirar proveito. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe, comente. Peço desde já perdão pelas falhas de edição, pelos retornos da edição. Peço perdão por algum tipo de redução do conteúdo, mas o tempo é escasso, eu não quero me alongar muito aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e, principalmente, inscreva-se conosco. Até uma próxima. Tchau, tchau.